Olá, meus irmãos, passando hoje para um vídeo todo especial acerca da Sacrosanto Concílio. Então, a Constituição do Sacrosanto Concílio do Concílio Vaticano II está completando 60 anos de promulgação. Foi o primeiro documento aprovado pelos padres conciliares no dia 4 de dezembro de 1963, com quase unanimidade de votos. Foram 2.147 a favor e 4 votos negativos. Então, a Constituição do Sacrosanto Concílio abriu novos horizontes para a reflexão bíblica e teológica acerca da liturgia. Todo o movimento litúrgico pré-conciliar foi o ventre materno que, a partir da promulgação em 63, da teologia da Sacrosanto Concílio, gerou o dinamismo de nossas celebrações e plasmou, sobretudo, no coração do povo a certeza de que a liturgia não é uma cerimônia qualquer, uma espécie de espetáculo teatral, mas, sobretudo, um meio especial de encontro com a Santíssima Trindade. Então, a Constituição Apostólica Sacrosanto Concílio sobre a Sagrada Liturgia é uma das 4 constituições do Concílio Vaticano II. Então, ela trata da liturgia da Igreja Católica e coloca-se em continuidade com a encíclica Mediator Dei do Papa Pio XII. Ela foi solenemente promulgada por Paulo VI no dia 4 de dezembro de 1963 e está na base da reforma litúrgica implementada nos anos seguintes. Então, seus 7 capítulos são dedicados, entre outros, ao mistério eucarístico, aos sacramentos e sacramentais, ao ano litúrgico e também, sobretudo, sobre a música sacra. Então, a Constituição Sacramento Concílio, promulgada então em 4 de dezembro de 63, pode ser então considerada como um acontecimento fundamental na história contemporânea da liturgia e como a melhor resposta ao movimento litúrgico. Não é um fruto improvisado, não, mas uma consequência madura dos estudos doutrinais, dos esforços pastorais e das decisões das autoridades competentes. Então, Sacrosanto Concílio realmente é uma maravilha no seio da Igreja. Então, a liturgia é experiência de mistério trinitário que demarca e envolve toda a história salvífica. Esclarece nossa razão de existência desse mundo, é fonte, é cume, é elevar-se de todas as atividades pastorais da Igreja. A partir do Concílio Vaticano II se inaugura uma nova etapa para a vida litúrgica de nossas comunidades, considerada a liturgia à luz da revelação de Deus, sobretudo tendo o mistério pascal como eixo polarizador de todo o ato litúrgico. Então, a Constituição Sacramento Concílio deixa claro, no começo, o lugar da liturgia no mistério da Igreja, que deve se encontrar o mistério da revelação, conforme aponta o número 2 da Sacrosanto Concílio, a liturgia como efeito mediante a qual, especialmente no divino sacrifício da Eucaristia, se atua a obra da nossa redenção. Então, na liturgia, sobretudo na Eucaristia, se atualiza a obra da redenção. Assim, a encarnação de Cristo e o seu mistério pascal atualizam a obra salvífica de Deus, que se torna presente de modo simbólico e real na liturgia da Igreja. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, é o sujeito primário da obra litúrgica, dele emana sacramentalidade da Igreja. Por isso, a liturgia é o exercício do ministério sacerdotal de Cristo. O fundamento da liturgia é o sacerdócio batismal de todos os fiéis. Então, a liturgia como um todo desempenha então uma função sacramental, tendo a Eucaristia como ápice, em conjunto
com os sacramentos, né, os outros sacramentos e os sacramentais. Então, no documento conciliar, recupera-se na teologia litúrgica a sacramentalidade da liturgia. Por isso, aponta assim o número 7 da Sacrosanto Concílio, por razão, portanto, a liturgia é considerada como exercício da função sacerdotal de Cristo. Então, ela simboliza, através de sinais sensíveis, e realiza em modo próprio a cada um a santificação dos homens. Nela, o corpo místico de Jesus Cristo, cabeça e membro, presta a Deus o culto público integral. Então, cabeça e membros presta a Deus, né? A Deus Pai, a Deus o culto público integral. Por isso, toda celebração litúrgica, como obra de Cristo, sacerdote do seu corpo, que a igreja é uma ação sagrada por excelência, cuja eficácia nenhuma outra ação da igreja iguala sob o mesmo título e grau. Que maravilha para nós! Então, nós tivemos ainda, né, a Sacrosanto Concílio, essa reforma litúrgica não seja reduzida, né, a Sacrosanto Concílio, a qual apenas oferece aí princípios norteadores. É fato que se deve a ela o lugar de uma espécie de bússola nesse processo, que precisa ser mais bem compreendido e assumido pela igreja. Não obstante, tanto tempo tenha se passado, 60 anos praticamente, na verdade, se há quem entenda que ainda não conseguimos uma renovação efetiva e consistente da liturgia, e há também quem queira puxar para trás, propondo uma liturgia nos moldes tridentinos. Tudo isso se deve, no entanto, né, a uma leitura epidérmica da Constituição, incapaz de compreender então a sua profundidade e beleza. Então, o próprio Papa Francisco, no dia 24 de 8 de 2017, nos diz o seguinte: leituras infundadas e superficiais, recepções parciais e práticas que a desfiguram. Então, a Sacrosanto Concílio tem sua centralidade na liturgia como exercício do culto perfeito da igreja, ou seja, cabeça e membros, isto é, de Cristo e dos fiéis cristãos, ao Pai na força do Espírito Santo. E para que esse culto aconteça de forma consciente, piedosa e participativa, né, conforme nos coloca a Sacrosanto Concílio 14, a Constituição versa sobre os seguintes temas orientadores: princípios gerais da reforma e do implemento da liturgia, pois número 2, o mistério eucarístico, número 3, os sacramentos e sacramentais, 4, o ofício divino, 5, o ano litúrgico, 6, a música sacra e 7, a arte e objetos sagrados. Então, que maravilha para nós, né, a Sacrosanto Concílio e a sua estrutura em geral, com o primeiro documento aprovado pelos padres conciliares, e que muita coisa boa tem trazido, né, uma espécie de cume, né, para o qual tende toda a ação da igreja, ao mesmo tempo a fonte de onde provém a sua força. Então, a liturgia da igreja, maravilhosa, como, né, atualiza toda a liturgia da igreja numa forma realmente em que cabeça e membros podem oferecer o culto perfeito a Deus. Então, Deus abençoe você nessa alegria, nessa festa de 60 anos de comemoração da Sacrosanto Concílio. Curta e compartilha.